Fala, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformação do sorriso e que nós dentistas chamamos isso de desenho do sorriso, ou smile design, que está muito famoso agora. Então, como isso funciona? Toda essa transformação do sorriso, a gente tem um passo a passo que a gente obrigatoriamente deve seguir, tá? Então, não é somente a gente realizar as preparações, fazer lente de contato ou resinas. A gente tem que ter todo um passo a passo, é um protocolo muito bem definido para que a gente consiga atingir os melhores resultados, tanto do ponto de vista estético quanto funcional. Então, o primeiro passo para que a gente faça um planejamento desse é a coleta de dados. O que é coleta de dados? São os exames que a gente precisa fazer. Então, o primeiro exame que a gente vai fazer num caso estético são fotografias e vídeos. A gente tem que analisar toda essa estética do paciente de uma maneira estática, com as fotografias, ou dinâmica. Por isso que a gente precisa de vídeos desse paciente sorrindo, desse paciente conversando, desse paciente falando. A gente analisa todas as expressões faciais, quanto que ele mostra desses dentes durante toda esta atividade que é filmada. E por que é importante a gente filmar? Porque quando a gente joga essa informação numa tela de computador ou numa televisão, a gente tem uma análise muito mais exata, porque a gente, quando a gente está enxergando, a gente vê com dois olhos, e a lente da câmera é única e ela capta de uma maneira centralizada. A gente sabe aí por estudos que a gente tem uma vista dominante, a gente sempre vai ter uma visão levemente distorcida, porque o nosso cérebro ele reorganiza essa imagem na nossa cabeça. Então, a visualização a partir de um vídeo e de fotos, ela dá muito mais informações. Não que a nossa análise presencial, que no final das contas vai ser o que conta, né? Ele não vai dar as informações, mas eu estou agregando essas informações ao que a gente já faz no exame clínico no consultório. Durante essa fase de coleta de dados, a gente também vai pedir exames, radiografias, tomografias, se necessário, e a gente faz um passo hoje que é muito importante, que é o escaneamento desse paciente. A gente vai ver a boca desse paciente em 3D dentro do nosso computador. Tá? Uma vez que a gente tem todas essas informações, a gente vai partir para o exame intraoral. E aí o exame de sorriso. Então a gente vai pegar todas essas informações, vai fazer análise desse sorriso, uma análise estética e funcional. Então, com todas essas análises, a gente vai começar a analisar a simetria dessa face do paciente, a assimetria ou simetria desse sorriso, e aí sim, a gente, depois que a gente já tem um diagnóstico, tanto do problema estético quanto dos problemas de saúde do paciente, a gente vai estabelecer um diagnóstico e a partir desse diagnóstico a gente vai passar para a fase aí sim do desenho do novo sorriso, que deve respeitar todos esses parâmetros de saúde e de função. A partir de saúde e função, aí vem a estética. Tá? Esse desenho do sorriso, ele é feito hoje em dia na nossa clínica em softwares específicos para isso. Ou seja, são softwares de manipulação 3D nos quais a gente consegue visualizar o rosto do paciente juntamente com o escaneamento. E a partir daí, com toda essa análise prévia, a gente vai fazer o desenho do novo sorriso deste paciente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um caso que a gente fez aqui na clínica, este é o software específico, uma das opções de desenho de sorriso que a gente usa, e a gente vê aqui à esquerda o escaneamento e à direita uma foto do paciente. E a gente consegue sincronizar a visualização do escaneamento e do desenho do sorriso, que aqui a gente já está realizando, com anatomias de dentes naturais, ou seja, a gente busca a naturalidade máxima desse projeto desse novo sorriso. Então a gente posiciona anatomias de dentes naturais sobre esse escaneamento, a gente consegue sobrepor sobre o rosto do paciente e visualizar em tempo real como que esse sorriso vai ficar. Então, a partir desse ponto, a gente vai
depois imprimir esse planejamento e transferir essa maquete para a boca do paciente. E a partir daí a gente consegue fazer todas as análises ao vivo. O paciente ele vai se ver com esse novo sorriso. Uma vez esse projeto que seja aprovado tanto pelo paciente do ponto de vista estético, quanto pelo profissional, também do ponto de vista estético e funcional, aí sim a gente vai passar para a quinta fase, a última fase, que seria a execução do tratamento propriamente dito. Qual que é a grande vantagem de realizar esse planejamento prévio? A gente sabe exatamente aonde a gente vai chegar. O paciente, uma vez que ele aprova esse planejamento, ele vai ter 100% de previsibilidade do resultado final. Nós, como profissionais, também vamos ter previsibilidade como resultado final. Então, isso quer dizer que a gente vai ter muito menos desgaste desses dentes, ou seja, as preparações serão mínimas, somente o necessário para fabricação da restauração. A gente vai ter um tratamento muito mais previsível, muito mais rápido e com muito menos ajustes, porque tudo já foi testado antes na fase do mockup, que eu brinco que é a maquete do nosso tratamento, tá? Então, a partir daí, com a gente realizando essas restaurações, esse procedimento também ele é muito mais rápido, utilizando esses fluxos digitais. E aí, uma vez finalizado, a gente vai entrar na fase de acompanhamento e manutenção e controle dos resultados. Essa fase de manutenção e controle, idealmente, ela dura para sempre. A gente quer que essas restaurações durem para sempre. Elas são restaurações de longa duração, são eternas? Logicamente que não. Mas a gente consegue dar uma sobrevida muito grande. São tratamentos extremamente previsíveis, seguros e duráveis. Isso que a gente quer para os nossos tratamentos. As cerâmicas, elas dão a oportunidade da gente ter baixa manutenção. Se a gente faz os nossos tratamentos estéticos em resina, que também é possível, essa a gente tem que estar ciente que são tratamentos que, em média, têm uma duração menor e que requerem muito mais necessidade de manutenção e repolimentos. Ou seja, essas resinas elas têm que ser polidas a cada 6 meses, a cada um ano, mas a gente tem essa necessidade de manutenção. Já as cerâmicas, por outro lado, é um tratamento um pouco mais sofisticado e que requer menos manutenção na questão de manutenção de brilho e estética dessas restaurações. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. A gente vai voltar com muito mais